Mais da metade das temáticas que nós iremos trabalhar já ficou para trás, né? Chegamos agora no sexto tema, o tema do processo administrativo. E aqui tem lei própria, tá, gente? Ó, tem a lei 9784 de 99, que é a lei que regulamenta o processo administrativo no âmbito federal. Então, processo administrativo regulamentado pela lei 9784, o que ele é, né? Ele é, gente, uma sucessão lógica de atos praticados pela administração pública para alcançar um objetivo final. É a mesma lógica lá do processo judicial, que vocês já estão habituados, só que aqui é praticado pela administração pública. E aí, gente, esse objetivo final pode ser a punição de um servidor, pode ser uma contratação de um servidor, pode ser a anulação de um ato administrativo, pode ter várias finalidades, tá? Mas um destaque aqui que a gente tem que falar é que ele não tem a definitividade do processo judicial. Então, a definitividade do processo judicial aqui não vai ter, tá? Não vai ter. Ele não exaure a discussão com caráter de definitividade. Então, sempre vai ser admitida a discussão judicial da matéria já decidida anteriormente aqui na seara administrativa. Como que chama isso? Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, essa é uma diferença que a gente tem. Aqui não vai ter definitividade. Ah, Wallace, tem mais diferença? Tem, tá? Uma outra diferença é que aqui também não depende de provocação de terceiros. No âmbito da administração pública, a gente fala do princípio da autotutela. Princípio da autotutela. Esse princípio da autotutela, gente, é que a administração pública ela pode iniciar um processo de ofício, tá? Pode iniciar um processo de ofício. E um outro destaque que eu quero falar também é que, embora tenha a Lei 9784 de 99, aqui é importante também a Lei 8.112, que a gente mencionou lá para o servidor público. Porque quando a gente fala da Lei 8.112, são normas processuais específicas para processo administrativo disciplinar para aplicação de sanções. Então, além da Lei 9784, lembra também da Lei 8.112, se a gente estiver falando de processo administrativo disciplinar para aplicações de sanções. Uau! Eu lembro que quando eu estudo processo civil, processo trabalho, processo penal, tem uma série de princípios, né? Aqui, gente, também vão ter uma série de princípios. Aqui a gente pode destacar o princípio da oficialidade, que é o princípio do impulso oficial, o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, instrumentalidade das formas. A gente pode falar aqui de um formalismo necessário, né? Uma informalidade não significa que não tenha formalidade. Tem formalidade, mas tem que ser o formalismo necessário. Uma busca pela verdade real, que muita gente fala que é utópica, mas aqui também se busca, obviamente. Princípio da gratuidade, princípio da legalidade, princípio da motivação. Vai estar tudo aqui presente, tá? Tomar cuidado com isso. Depois pega a Lei 9784 lá de 99 e corre o olho que vale a pena. Beleza. Então, eu quero fazer uns destaques aqui, tá? Olha só uma questão que foi cobrada em 2019. Lembrando que eu coloquei isso aqui no material de vocês, tá, gente? Olha só essa questão de 2019. Luciana, imbuída de má fé, falsificou documentos com a finalidade de se passar por filha de Astolfo, recentemente falecido, com quem ela não tinha qualquer parentesco, movida pela intenção de obter pensão por morte do pretenso pai, que era servidor público federal.
Para tanto, apresentou os aludidos documentos forjados e logrou a concessão do benefício junto ao órgão de origem em março de 2011, com registro no Tribunal de Contas da União em julho de 2014. Contudo, em setembro de 2018, a administração verificou a fraude por meio de processo administrativo, em que ficou comprovada a má-fé de Luciana após o devido processo legal. Sobre essa situação hipotética, no que concerne ao exercício da autotutela, foi considerado o quê? Gente, aqui, como a gente fala de uma má-fé, foi considerado correto, tá? Foi considerado correto que a administração tem o dever de anular a concessão do benefício por conta da má-fé. E aí, olha só os artigos que a gente tinha que saber para responder essa questão. Artigo 53. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Tinha isso aí? Tinha? Tinha. E pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitar direitos adquiridos. Aqui não era esse o caso, né? Aqui era o caso de anulação. Mas isso tem que saber, tá, gente? Anulação é vício de legalidade. Revogação é conveniência ou oportunidade, que a gente vai chamar de mérito administrativo. Aí vem o artigo 54. O direito da administração de anular decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados. Só que aqui tinha que saber o complemento. Salvo comprovada má-fé. Salvo comprovada má-fé. E aqui no caso, tinha má-fé. Tá? Aqui no caso, tinha má-fé. Beleza. E um outro aspecto, gente, que eu também quero destacar aqui para vocês, é que se o defeito for sanável, pode ser convalidado pela administração. Tá? Isso aqui é com base aí numa razoabilidade. Já tem um defeito, já está aí muito tempo e ele pode ser sanado. Então, ok, pode ser convalidado pela administração. Um aspecto importante aí também. Ótimo. Além do poder de autotutela, eu queria retomar aqui um pouquinho a delegação e a avocação. Vou até voltar ao material. Eu cheguei a mencionar para vocês, aqui, ó, que a delegação e a avocação está dentro do poder hierárquico. Eu nem ia mencionar para vocês isso não, mas assim, sabe aquele sentimento de que vai aparecer nessa prova? Então eu falei, pô, vou colocar no material, porque embora eu não fosse falar, eu senti na hora que eu precisava trabalhar um pouquinho a mais com vocês. Então acrescentei esse slide 33 aqui. Pessoal, quando a gente fala do poder de delegação, ele é a transferência de atribuições. Então, alguém tem uma atribuição e vai fazer essa transferência de atribuições. E eu falei para vocês que, como regra, é para alguém de hierarquia inferior, mas pode ser também para alguém de mesma hierarquia. Então, olha só, poder de delegação consiste na transferência. Consiste na transferência. Na prática, né, vai ser para alguém que está abaixo. Mas pode ser também para alguém de mesma hierarquia. Tá? Então, ó, consiste na transferência de atribuições, sendo que essa transferência pode ocorrer para um outro agente da mesma hierarquia ou para outro de hierarquia inferior. Isso aqui está dentro, vocês estão vendo aqui hierarquia, dentro do poder hierárquico. O poder de avocação, diferentemente, é o inverso. Porque aqui o agente hierarquicamente superior, ele vai chamar para si. Então, ó, ele chama para si, o agente hierarquicamente superior chama para si as atribuições do agente hierarquicamente inferior. E isso já foi cobrado, tá, gente? Já foi cobrado. Olha essa questão aqui que eu trouxe para vocês e que está no material de vocês também.
Josias e Januário são servidores públicos federais de alta hierarquia e estavam conversando sobre os problemas inerentes ao exercício de suas atribuições. Enquanto Josias está extremamente exacerbado de trabalho e precisa delegar algumas de suas atribuições para não comprometer o funcionamento da atividade administrativa, Januário entende ser necessário avocar competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior, por questões excepcionais que são de extrema relevância para o interesse público. Qual que seria a resposta correta? A resposta correta é que a avocação temporária de competência por Januário será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados. E aqui eu vou pedir, gente, para que vocês leiam os artigos 11 a 17 da lei que a gente está mencionando aqui para o processo administrativo, né? Lei 9784/99. Beleza? Não deixa de ler esses dispositivos, não. Tá? Que eles vão falar, por exemplo, né, o que não pode ser objeto de delegação. Exemplo, não pode ser objeto de delegação edição de ato de caráter normativo, decisão de recurso administrativo, matéria de competência exclusiva do órgão. Vai falar, por exemplo, que o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Então é importante essa leitura aqui para mim, tá? É importante essa leitura. Visto isso, a gente passa para a sétima temática, a temática de licitações e contratos. Essa é importante, viu? Essa aí não é aquela que cai, não, é aquela que despenca. Então a gente deixa para o nosso próximo bloco. Tem muito tempo que eu não falo, né? Bora lá que vai dar certo.